Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Paulo diz: não vos conformeis com este século. Conformar é uma palavra interessante na língua grega. Significa entrar no esquema. Entrar no esquema. Significa, então, você espremer-se, ou usando uma figura mais comum, você espremer-se para caber numa forma. Você sabe quando você vai no sapateiro e acha aquele sapato lindo, né, mas que não tem exatamente o seu número, o número é um pouquinho menor, e você espreme o seu pé ali, né, para poder caber. É essa palavra que ele está usando aqui. Não se conforme, não deixe que o mundo molde, seja o molde onde você vai colocar a sua vida. Não se conforme. A palavra conformar tem a palavra forma dentro, né? Conformeis. A palavra forma está lá dentro. Então a ideia é que o mundo é uma forma e que ela forma, ela molda a vida das pessoas. E Paulo está dizendo para não deixar isso acontecer. Não se conforme com esse mundo. Ou como a NVI traduziu, não se amolde à maneira de viver das pessoas desse mundo. Então essa ordem primeiro é de não conformismo. A vida cristã começa em culto. Nós reconhecemos as misericórdias de Deus e agora vamos para a prática. Na prática significa que nós somos diferentes da maneira de viver dessas pessoas que não conhecem as misericórdias de Deus, que não foram alcançadas pela graça de Deus, que não receberam a misericórdia de Deus. A palavra século que ele diz aqui, não vos conformeis com esse século, na verdade, poderia ser traduzida como mundo. E mundo aqui é aquele sistema de valores das pessoas que não conhecem a Deus. E Paulo já tinha descrito a maneira das pessoas do mundo viver lá em Romanos capítulo 1. Eu não vou ler porque a lista é longa, mas se você quiser ver depois, de 26 a 31, Paulo fala da maneira de viver da sociedade greco-romana da sua época, que vai desde a prática da homossexualidade. Ele começa com lesbianismo, depois entra em homossexualismo, e depois vem uma lista de quase 20 atitudes que tem a ver com desde inveja, idolatria, desobediência aos pais, ódio a Deus, inimizade contra Deus. É uma lista enorme e deprimente que descreve a maneira de viver das pessoas que não conhecem a Deus. Aqui no capítulo 12, Paulo diz: não se amolde a maneira dessas pessoas viver. Vocês não vão viver como essas pessoas vivem. Se vocês já entenderam as misericórdias de Deus, o pois aí é importante, né? Rogo-vos, pois. Se vocês já entenderam as misericórdias de Deus, vocês não podem viver dessa maneira. O sentido então é esse: não formem e não moldem a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar e de agir de acordo com os valores, práticas e padrões desse mundo. Isso na prática significa você recusar, fugir, rejeitar, dizer não a todo tipo de comportamento que seja contra a palavra de Deus, que seja contra aquilo que é agradável, vivo e santo para com o nosso Deus. A segunda ordem, que é a antítese dessa primeira, é, ainda no verso 2, que nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. A frase toda é essa: não vos conformeis com este século, que agora a gente já sabe o que é, mas, em vez de deixar que o mundo molde nossa maneira de pensar e viver, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, em vez de viver como as pessoas desse mundo vivem, os cristãos deveriam transformar-se. E mais uma vez nós estamos diante de uma palavra muito bonita. A palavra transformar é uma palavra que literalmente de onde vem a nossa palavra metamorfose. É aquilo que acontece com um casulo e ele muda e ele vira uma borboleta. Então nós chamamos esse processo de metamorfose. Essa palavra metamorfose é a palavra grega que aparece aqui e que foi traduzida como transformar-se. É porque é uma transformação tão grande, não é? E que começa com uma coisa feia, um casulo, né?
e termina numa coisa bonita, que é provavelmente a melhor palavra que Paulo poderia usar para descrever aquele processo pelo qual os cristãos devem passar a sua vida toda, do pior para o melhor, sendo metamorfoseados. É a mesma palavra que os evangelistas usam para dizer o que aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração. E diz lá, e foi transfigurado diante deles. Lembra do texto? Que a aparência de Jesus mudou? É a mesma palavra que aparece lá, é a mesma palavra que aparece aqui. Em vez de nós nos amoldarmos ao mundo, vivermos de acordo com os padrões desse mundo, Paulo diz, você tem que se transformar, passar diariamente por um processo de metamorfose, em que você vai deixar esses valores nos quais um dia você viveu, e você vai ser mais e mais semelhante a Jesus Cristo, com base em quem as misericórdias de Deus que você conhece se manifestaram. Ou seja, é um processo constante, diário, de transformação tão profunda que é uma metamorfose. É uma metamorfose. De que maneira, você pode dizer, pastor, isso é complicado, é muito difícil, né? As pessoas não mudam ou mudam com dificuldade, de fato é, mas não é impossível. Veja, Paulo aqui diz de que maneira essa mudança, essa transformação constante da nossa vida, ela vai ser operada. Final do verso 2, meados do verso 2, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eis aqui a maneira pela qual nós passamos por esse processo de mudança diária, pela renovação da nossa mente. Mente aqui é a maneira de nós pensarmos, é o nosso entendimento, como nós entendemos as coisas, e renovar a mente é diariamente reorientar a sua maneira de pensar. Antes você pensava como um descrente, como as pessoas desse mundo que não conhecem a Deus, mas agora você vê, você entende, interpreta o mundo e age a partir de uma visão de mundo, de Deus, da realidade da vida, que é baseada nas misericórdias de Deus. Essa renovação da mente é o ponto-chave de tudo que Paulo está falando aqui. Se não houver, e note o contato com culto racional, né? Ele fala culto racional, e agora no verso 12 ele fala renovação da mente. Eu estou enfatizando isso porque é muito comum nos dias de hoje, especialmente dentro de alguns movimentos evangélicos, querer denegrir ou diminuir o papel da mente e do entendimento no culto cristão e na vida cristã. E o foco sendo em emoções, em experiências, em sentimentos, visões, revelações. Quando o tempo todo, lendo a Bíblia, isso aqui é só uma amostra, você vê a ênfase que o apóstolo Paulo dá em você entender, você conhecer um culto que seja racional e uma vida que seja mudada pela renovação da mente. Então, não podemos excluir o entendimento, a participação da mente no nosso cristianismo, quer seja no nosso culto, quer seja na nossa maneira de viver. A renovação da mente, então, seria diariamente você realinhar a sua maneira de pensar com a maneira de Deus pensar. E através dessa renovação diária, a sua vida vai ser transformada. Se você não se convencer, você não vai mudar de atitude. Não adianta. Uma pessoa que é convencida contra a sua vontade, ela continua tendo a mesma opinião de antes. Ela tem que ser persuadida. Você tem que renovar a mente, você tem que pensar como cristão. E aí, as suas atitudes, sua maneira de viver, serão atitudes cristãs. Mas enquanto a sua mente não for renovada, ou seja, reorientada para pensar tendo Deus como referencial, você pode ser crente no coração, mas a sua mente ainda é pagã. Eu pensei em trazer alguns exemplos aqui de como funciona isso. Por exemplo, no trânsito. Melhor exemplo que podia ter, né, pastor? Trânsito. Está no trânsito, de repente, o cidadão vem pela faixa do ônibus, o trânsito está parado, você está ali parado atrás de um caminhão, aí de repente vem um cidadão, você olha pelo espelho e 8 carros atrás, o cara sai, entra na fila exclusiva do ônibus, vem e embica na sua frente. A primeira reação nossa certamente não é, ó Deus, abençoa essa pessoa. Com certeza não é a primeira reação. Então você se sente assim,
não é? Estimulado para, né? Aí você aproxima o seu carro mais ainda da traseira do caminhão para não deixar o cara entrar, né? Não é por amor ao trânsito, é porque você está com raiva do cara, vai fazer isso, né? E aí naquele momento que você se lembra das palavras do Senhor: amados, não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos. Vença o mal com o bem. Deixa ele entrar na sua frente. Então, esse processo, você lembra, você reorienta a sua mente e o resultado vai ser uma outra atitude. Ou, por exemplo, no casamento. De repente, você, não é, a sua esposa fez algo, isso nunca acontece, de repente a sua esposa fez alguma coisa que você não concorda, não é? Ou alguma coisa errada, e você ficou com raiva, sua primeira reação, aí você lembra daquela passagem que diz: maridos, não trateis a vossa esposa com amargura. Você segura, você reorienta sua mente, diz: eu não vou tratar minha esposa com amargura, vou chegar e vou conversar com ela. Ou então nas mídias sociais, mídia social, e de repente começa a chegar daqueles grupos de WhatsApp e tudo mais, aqueles memes, aquelas fotos, aquelas coisas e tudo mais, aí você se lembra do que está escrito em Filipenses: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí você bloqueia já um monte de gente. Maravilha, não é? Você reorientou sua mente. Você está pensando como cristão. Está pensando como Deus pensa. Está vendo como Deus vê. Então, essa renovação diária da sua mente é que vai ser a base para a transformação da sua vida. Você vai agora se portar como crente. E é isso, na prática, a expressão do culto racional. Do culto que nós prestamos a Deus. Para terminar, o objetivo, Paulo diz aqui, que o objetivo dessa transformação pela renovação da nossa mente é, final do verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando a nossa mente é realinhada para pensarmos conforme Deus pensa, nós podemos então experimentar a boa vontade dele. É claro que mais uma vez nós temos que fazer uma decisão aqui. O que é a vontade de Deus? Porque a expressão vontade de Deus, quando ela aparece na Bíblia, ela se refere geralmente a duas coisas. Aquela vontade de Deus que foi revelada na Escritura, por exemplo, Paulo escreve aos Tessalonicenses: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então ninguém precisa perguntar a Deus se no namoro, por exemplo, pode transar com o namorado, ou pode viver com uma pessoa antes de casar. Não precisa perguntar, porque Deus já disse: a vontade de Deus é a vossa santificação, que vocês tenham os seus corpos em pureza e em santidade. Então não é a vontade secreta de Deus, é o plano que Ele tem para cada pessoa. Então essa é a vontade pública de Deus, que está na Escritura. Você não precisa pedir que Deus lhe mostre a respeito disso. Mas existe também a vontade secreta de Deus, que são os planos que Ele tem para mim individualmente: com quem eu vou casar, onde eu vou morar, qual vai ser a minha profissão, em que escola eu vou estudar, se vou para a esquerda, se vou para a direita. Então, e essa é o que a gente chama da providência. Então, a providência de Deus, geralmente, ela é oculta. A gente só sabe quando ela acontece. Então, qual dos dois Paulo está falando aqui? Para que experimenteis qual seja a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aqui um truque de intérprete: quando você não pode decidir entre duas interpretações, você opta para juntar as duas, não é? Que aí você não perde muita coisa. Então, eu penso que o que Paulo está dizendo aqui é que, à medida que nós renovamos a nossa mente, naquele processo que eu falei, nós vemos como aquela vontade de Deus está resumida nas suas misericórdias, como ela é boa, perfeita e agradável, e como através dela eu posso, no dia a dia, tomar as decisões corretas e assim experimentar na minha vida, nas minhas escolhas, o plano de Deus particularmente para mim. Ou colocando de outra maneira, a vontade de Deus aqui é aquilo que Ele soberanamente estabeleceu e deseja para todos os seus filhos, a princípio revelada nas Escrituras, mas também o plano que Ele tem para cada um de nós individualmente. O que Deus quer que eu faça em cada situação, a partir dessa vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Experimentar essa vontade significa conhecê-la, entendê-la
prová-la e, portanto, a ideia de experiência, experimentá-la, sentir a vontade de Deus, entender que você está fazendo aquilo que Deus deseja. Paulo diz que essa vontade é boa, porque Deus sempre busca o bem de seus filhos, diz que ela é perfeita, porque não há erro nenhum, engano nenhum nos planos de Deus, embora às vezes, quando a gente não concorda com a vontade dele, a gente, se eu fosse Deus eu faria diferente, não é? Mas a vontade dele é perfeita, nós não podemos melhorar o que Deus tem para nós, não há nenhuma situação em que a gente possa culpar a Deus de erro, e portanto ela é agradável, porque satisfaz a nossa mente e o nosso coração. Então, não sei se você acompanhou, mas o raciocínio de Paulo é esse aqui: com base nas misericórdias de Deus, ofereça seu corpo a Deus em sacrifício. Isso é o culto racional de vocês, que na prática, o culto prático, significa duas coisas: não se deixar moldar pelo mundo, e segundo, ser transformado. Só que essa transformação é feita pela renovação da sua mente, e fazendo isso, vocês vão experimentar a vontade de Deus no dia a dia de vocês, vontade que é boa, perfeita e agradável. É por isso que esses dois versículos têm tanto conteúdo que a gente sente que está apenas pisando na beira do mar, não é? Quando tem um mar imenso aí que a gente pode avançar. Deixa-me partir agora para algumas conclusões que nós podemos tirar, algumas aplicações que nós podemos tirar aqui. Tem muita coisa que pode ser aplicada. Eu penso, em primeiro lugar, que essa passagem ela é um bom corretivo para aqueles irmãos que são muito entusiasmados com a boa doutrina, mas esquecem o pois. Tem muita gente que ama a boa doutrina, e a nossa doutrina é boa. A nossa teologia reformada é maravilhosa, é a melhor teologia que tem. E tem muita gente que é extremamente dedicada à boa teologia, zelar pela exatidão teológica, zelar para que essa boa teologia seja preservada, e não está errado. O problema é quando esquece o pois. Pois dedicação a uma boa teologia, preservação da boa teologia, que não desemboca em oferecer a mim mesmo, a Deus como sacrifício, culto racional e transformação diária, não vale nada. Nada. Teologia só tem valor se ela muda a minha vida, se muda minha maneira de ser, minha maneira de reagir, minha maneira de andar, de caminhar, a maneira como eu trato as pessoas. Amar a teologia por amar a teologia não vale absolutamente nada. O pois nos ensina isso. Pois aponta para 11 capítulos de teologia, que vão servir de base para os 5 restantes, onde Paulo vai dizer: viva assim, faça isso, não toque naquilo, viva dessa maneira, perdoe e tudo mais. Então, essa passagem é um corretivo excelente para a gente que só foca em teologia, mas esquece de viver. Mas, por outro lado, essa passagem também é um corretivo muito bom para pessoas que acham que cristianismo é só ética, ação, evangelismo. Você já deve ter ouvido aquilo ali, essa expressão: gente, não me esquecer esse negócio de teologia, vamos amar o próximo, evangelizar e fazer o bem. Mas como é que você pode evangelizar, fazer o bem e amar o próximo, sem você entender o que é o bem, segundo, quem é o meu próximo, e o que significa evangelizar? Não tem como você agir dentro do cristianismo sem que haja um pressuposto e um embasamento teológico antes. Você não pode separar. Se você separar, vai virar pragmatismo, vai virar superstição e misticismo, como tem acontecido em muitas igrejas que desprezam o estudo da palavra de Deus e acaba abrindo a porta para uma série de práticas místicas que não têm valor nenhum diante de Deus, porque não estão fundadas na palavra de Deus. O pois aqui une doutrina e prática, tanto de um lado quanto do outro. Os dois lados precisam corretivo. Uma terceira aplicação aqui, essa passagem mostra em que o cristianismo é diferente de outras religiões. No budismo, por exemplo, você não tem um pois, porque o budismo não está alicerçado em atos salvadores da história, é uma filosofia. No hinduísmo, não tem pois. O hinduísmo é uma maneira de você encarar a vida, ela não é baseada em nenhum ato redentor, nenhum fato histórico, não existe um pois. Mas o cristianismo, sem o pois, ele não existe, porque ele é baseado em fatos históricos. Porque Deus fez isso, então você agora faz isso. Há toda uma razão histórica para a Bíblia dizer
aquilo que ela diz que nós devemos ser. O cristianismo, outro ponto em que o cristianismo é diferente das outras religiões e que nós vemos aqui, é que o cristianismo começa com misericórdia e depois vem a prática. Nas outras religiões, você primeiro tem que fazer alguma coisa. E aí então a divindade vai lhe recompensar. Mas no cristianismo, Deus primeiro faz alguma coisa por nós. Ele mostra a sua misericórdia, Ele nos perdoa, Ele nos recebe, Ele nos justifica. E então Ele diz, agora, à luz das misericórdias que eu mostrei para vocês, você vai andar como filho de Deus. Você vai viver como alguém grato. A motivação é diferente das outras religiões. A motivação no cristianismo é a gratidão, o louvor e a adoração. Nas outras religiões é a obtenção de mérito, conquistar alguma coisa. E às vezes isso está presente no meio evangélico também. Campanha, vou fazer voto, fazer uma negociata com Deus, esquecendo que é tudo pela graça e pela misericórdia. Essa passagem também é muito boa para aqueles que veem o culto apenas como seguiram a liturgia de maneira fria e mecânica. Como é que alguém que entendeu as misericórdias de Deus vem cultuar a Ele e faz isso de maneira fria e formal? Isso aqui tudo deve mexer com a gente, com o nosso coração, nossa vida. Prestar um culto a Deus que parta das emoções mais profundas que nós tenhamos. Culto não é simplesmente seguir um ritual mecânico, adrede preparado, mas expressar a Deus em louvor e adoração, a nossa entrega a Ele, cheia de gratidão, de compromisso, porque nós entendemos o que Ele fez por nós, é isso que é o culto racional. E por último, eu sei que tem gente que fica com medo de se entregar incondicionalmente a Deus. Já ouvi alguém dizer assim, e se eu me entregar a Deus e Ele me mandar como missionária para o Iraque? Não tenha medo da vontade de Deus, não tenha. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, e quando você estiver no centro dela, você vai ver que ela é agradável. Você não poderia estar em outro lugar melhor. Olá meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem acompanhado mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Nós queremos convidá-lo a inscrever-se aqui no canal e também deixar um like nesse vídeo, porque nos ajuda para que o YouTube divulgue esse conteúdo para mais pessoas. Você também pode contribuir com a divulgação desse vídeo enviando o link dessa pregação nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, enviando para um amigo, um irmão, alguém que precisa ouvir essa mensagem tão poderosa da palavra de Deus. Uma mensagem que fala a respeito da vontade do Senhor para as nossas vidas, uma exposição de Romanos capítulo 12, nos seus versos 1 e 2, falando então dessa vontade do Senhor, que nós não nos conformemos, não tomemos a forma desse mundo, não andemos nos padrões desse mundo, mas ao contrário disso, que nós possamos nos renovar a nossa mente, experimentarmos essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que mensagem poderosa, que ela possa trazer conforto, que ela possa trazer exortação, ensinamento e direção ao seu coração. Se você quiser acompanhar a mensagem completa, você também pode aqui abaixo clicar para ser levado até o canal da Igreja Presbiteriana do Recife, onde a pregação do reverendo Nicodemos está completa e você pode acompanhá-la na íntegra. Eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Que Jesus abençoe a sua vida.